Graça e paz a todos, né? Mais um vídeo que eu estou gravando de madrugada, então eu vou falar bem baixo, tá? Enfim, nesse vídeo aqui nós vamos tratar sobre um assunto bem recorrente nos últimos vídeos. Se fala sobre se preparar para morrer por Cristo, né? Ultimamente eu estou postando vídeos mais nesse tipo, né? Ok. Mesmo em meio a um tema tão pesado, né? Um tema de morte, vamos dizer assim, né? Deus, ele não nos deixaria sem recompensas e ele também não nos deixaria sozinho nesse tempo. Compreende? Se é o Espírito Santo que nos dá força para vencer as tribulações, as angústias da vida, então não é nesse tempo, não é nessa hora que seremos abandonados por Deus, entende? E a palavra que eu tenho para falar se encontra em Mateus 10, do 16 ao 33. Ao 39, na verdade. Diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simplice como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, aqui Jesus está dando uma advertência, né? Tome cuidado com as pessoas, com os homens, porque por conta de ouvirem a verdade e se escandalizarem nela, alguns tentarão te entregar para ser preso ou morto, né? Ele diz: vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que havereis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer. Lembrando, este versículo aqui não é um respaldo para que a pessoa não pesquise sobre a palavra de Deus, não aprenda sobre a palavra de Deus. Uma vez que a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, como a pessoa quer ser liberta pelo conhecimento da verdade, como também está escrito em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, uma vez conhecendo a verdade, a gente é liberto. Liberto do quê? Das mentiras, das artimanhas de Satanás na nossa mente, né? Libertos de nossos pecados, de nós mesmos. Ele diz: visto que não sois vós que falas, mas o Espírito de vosso Pai, que é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores, e os matarão, que são os pais, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu digo, meus irmãos, às vezes você vai ter que sofrer o ódio da sua família, sofrer o ódio de pessoas que você ama, vamos dizer assim. Compreende? Os irmãos de Jesus mesmo, eles não acreditavam que ele era o Cristo, né? Eles mesmo falavam de uma maneira a zombar, né? Tipo, Jesus estava se escondendo
de uma determinada festa, porque os judeus estavam procurando matá-lo, né? E os irmãos de Jesus falou, se não tem ninguém que queira ser reconhecido entre as multidões, que não apareça no meio do povo. Então, basicamente, eles nem sequer estavam ligando se Jesus ia morrer, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Ok, vamos ver aqui. Aqui, por enquanto, ele está falando de você perseverar até o fim, né? Esse fim pode significar a sua morte. Ele diz o seguinte, ó, no verso 24 do capítulo de Mateus 10, né? Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como a seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Ele está querendo dizer o seguinte: se os fariseus blasfemaram contra Jesus, falando que ele expulsava demônio por poder de demônio, quanto mais nós que não temos tanta influência como Jesus, que não temos tanto poder, tanta santidade igual Jesus, nós que não chegamos aos pés de Jesus, compreende? Como, pois, seremos mais acolhidos pelo mundo, se ao próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, eles mataram? Compreende? É por essa razão que Deus dará um Deus que eles aceitem, que a consciência deles aceite, e esse será o anticristo. Ele diz assim, ó: basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como a seu senhor. Se chamaram Beelzebul o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não tenham medo deles, né? Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. O que ele está querendo dizer é o seguinte: tudo que o Espírito Santo transmitia a nós em secreto para dizermos a alguém em público, assim devemos proceder e dizer. Ok? Não temos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, que esse é Deus, né? Então, tenham medo de Deus. Se é para ter medo de alguma coisa, tenha medo da autoridade e do poder de Deus, porque ele pode condenar o homem ao inferno, à segunda morte, né? Ele diz: não se vendem 2 pardais por um aze, que é uma moeda da época, né? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não tema, pois, bem mais vale mais do que muitos pardais. Estou querendo dizer, o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Ele está querendo dizer o seguinte, que
Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes de nossa vida estamos sendo cuidados. Ele diz o seguinte: então se tranquilize, então fique em paz o seu coração. Eu estou cuidando de você nos detalhes, nas coisas mais insignificantes às vezes para nós. Compreende? Como um fio de cabelo, por exemplo. É ele que sustenta um fio de cabelo em sua cabeça. É ele que sabe quantos fios de cabelo você tem. Compreende? Ele diz o seguinte, ó. Nós valemos muito mais do que muitos pardais. Verso 32. Porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar como uma testemunha, de fato, compreende? Testemunhando o amor de Deus, testemunhando a graça de Deus ao mundo e a sua justiça também, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ok. Então, quem negar falar de Cristo, quem se envergonhar de Cristo, será negado por Cristo, e Cristo sentirá vergonha deste também. E diz o seguinte, ó: não penses que vim trazer paz à terra, não vim para trazer paz, mas espada. Aqui está um grande detalhe que separa o verdadeiro Cristo do anticristo. O anticristo, ele vem trazer paz à hegemonia mundial. Ele vem trazer paz ao mundo. Ele quer que o mundo esteja em paz. Algo impossível de se imaginar, uma vez que nós vemos um governo completamente corrupto no Brasil e nos países aí fora, né, cheio de corrupções. Daí o cara vai vir, vai juntar o mundo todo e esse cara vai fazer um governo justo, vamos dizer assim, né? Ele diz, ó: não penses que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, que simboliza a divisão, entende? E querendo ou não, gostemos nós ou não, quem vai fazer a separação do joio e do trigo no fim dos tempos, logicamente é Deus. Mas como nós sabemos, conhecendo as Escrituras, ele sempre usa alguém para cumprir os propósitos dele. Compreende? Por exemplo, ele vai usar o anticristo para fazer a separação do joio e do trigo. Por que eu falo isso? Baseado no versículo que diz que porque não creram na verdade, porque os homens ímpios, os homens maus não creram na verdade, foi-lhe ordenado por Deus, foi enviado por Deus um espírito enganador, para que cresce na mentira todos aqueles que não se firmaram na verdade. Por isso que ele diz aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Entende? Porque os que não perseverarem até o fim, eles podem ser condenados. Entende? E eu não vou dizer que podem, eles serão condenados se não permanecerem com Cristo. Ele diz que todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, corta-o. O que ele quer dizer com isso? Se um galho, um ramo, ele está na videira, está numa árvore que ele pertence, ele é para dar fruto. Porém, se aquele galho não está dando fruto, tem algo errado. Essa é a hipocrisia. Esse é um simbolismo da hipocrisia, que seria, na verdade, eu estar na videira, eu dizer ser cristão, mas na verdade eu não viver esse evangelho, compreende? Ou nem sequer me esforçar
como os fariseus faziam. Eles nem sequer se esforçavam. Jesus diz que eles empunhavam, colocavam fardos pesados nos homens de carregar, que era a lei, a obrigação de guardar a lei, mas eles mesmos nem sequer queriam mover esse fardo, né? Nem se esforçavam para cumprir a lei, vamos dizer assim. Ele diz, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perde-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, acha-la-á. A citação que Jesus fez sobre os pais, que os inimigos do homem serão os de sua casa, é uma citação do livro de um profeta, que diz o seguinte, Ezequiel, Noel, um profeta menor. Zacarias. O que ele estava querendo dizer naquele versículo é o seguinte, ok, vamos ver. Ok. O que ele estava querendo dizer nessa parte, nesse versículo ele está falando, o profeta ele vai estar falando sobre a corrupção que vai estar havendo no mundo, né? Que os homens estão aceitando suborno, que são velozes para derramar sangue, e diz, não confie no amigo, aquela que dorme ao teu lado cuida, né? Que é a sua esposa. E porque ele diz que o pai entrega o filho à morte e a nora é contra sua sogra, a sogra contra a nora, e por aí vai. E ele diz, são os inimigos do homem de sua casa, porém eu olho adiante para o Senhor. Então, a nossa saída, irmãos, é essa. Ao invés de ficar olhando as dificuldades da nossa família, a gente olhar para o Senhor e continuar seguindo em frente. Compreende? Ele diz o seguinte, Ele diz, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. E quem acha sua vida, perde-la-á. Quem todavia perde sua vida por minha causa, acha-la-á. Ele está falando sobre duas coisas interessantes aqui, Tomar a cruz e quem perde sua vida. As pessoas ficam tentando procurar traduções para essas passagens aqui, como se fosse algo
simbólico. Não é algo simbólico, não é algo figurado. É algo literal que Jesus está querendo dizer aqui. Quando ele fala, quem acha a sua vida perdê-la, e quem todavia perde a sua vida por minha causa acha-la, ele está querendo dizer o seguinte: aquele que quer preservar a sua vida na terra, negando a fé, em troca de bens materiais e riqueza, que é a proposta do microchip, que seria a marca da besta, né? Quem abandona a fé por conta da avareza, por conta do amor ao dinheiro, por medo da morte, ele não está apto para seguir o evangelho. Porém, ele também diz aqui, ó, isso é achar a sua vida, é você tentar salvar a sua vida terrena, entende? Quem tenta se apegar a essas pequenas gotas de água, que são, não digo nem uma fração do que é a eternidade, entende? É uma gota do que é a eternidade. Mas, enfim, não abraçando essa vida, mas se entregando por amor a Deus. Aquele que perde a sua vida, a vida aqui não é decifrado como algo simbólico. A vida é vida. É o ar que a gente respira, é a vida que a gente vive. Todo o funcionamento dela. Ou você acha que não havia perseguições físicas? Ou você acha que não haveria de haver perseguições físicas? Haverá de haver a perseguição física. É necessário para separar o joio do trigo, ok? Diz o seguinte, ó. Ele também diz que o discípulo deve tomar a cruz, né? Ele diz o seguinte: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, que é abandonar os pecados, né? Abandono dos pecados, a renúncia dos seus pecados. Então se negue dia a dia, né? Tome a sua cruz e siga-me. Aqui já está bem claro o que é tomar a cruz e o que é o negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dia após dia. É a luta diária contra o nosso pecado. Ok? Nisso também está incluso a prática do bem. Uma vez que quando deixamos de fazer o bem que nos é devido, que está no nosso alcance, a gente também peca. Tanto que a palavra de Deus diz: o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não faz. Entende? Sabe fazer o que é justo, o que é correto e não faz. Tendo como ajudar. Ok? Ele diz o seguinte: ó, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me é siga o meu modelo de vida. É o modelo de vida de Jesus. Quando Jesus fala que ele é o caminho, ele não está falando como se fosse uma estrada. Ele está falando como se fosse um modelo de vida a ser vivido. Compreende? Ele está falando como uma filosofia de vida, vamos dizer assim, entre aspas, para ficar mais fácil. Mas é uma doutrina. É uma doutrina. Que seria, na verdade, um modelo de vida, né? Então, o modelo de vida que Cristo quer para nós é o que nos leva a segui-lo, a seguir os seus passos. Qual foi o passo que ele seguiu? Os passos que o levou à cruz, que levou à sua condenação, entre aspas, pelos homens, né? Pela mão dos homens. O que Cristo quis mostrar é, depois que a gente morrer, nossos corpos serão ressuscitados. Em outras palavras, depois que morrermos, há uma salvação eterna nos aguardando, compreende? Então, ele comparou essa angústia da morte como a mulher que está para dar à luz, né? As dores do parto. É muito interessante ele fazer essa comparação, porque ele faz essa comparação com a grande tribulação. Ele diz a mulher que está para dar à luz
ela se angustia porque chegou a sua hora. Compreende? E dele diz, porém, depois que dá a luz a um menino, ela esquece da dor. Em outras palavras, enquanto estivermos nos angustiando na nossa morte, será angustioso, será penoso. Porém, depois que passarmos deste corpo para uma nova vida, já não vai ter lembrança do que sofremos na terra. Lembrança no sentido de não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas, compreende? Dele diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, ou esse a preservará, né? Isso é, preservar para a eternidade. Como que eu posso garantir a minha salvação sendo preservada por Deus? Morrendo. Uma das formas de preservar a nossa salvação, por incrível que pareça, é morrendo. Porque a nossa vida, Paulo diz, vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo. Entende? Vocês morreram para o mundo e a vossa vida está escondida com Cristo. Então, quando nós morremos, passamos da morte para a vida e não da morte para uma segunda morte, que é a condenação. Ok? Ele diz, mas tem uma causa dessa morte. Qual causa? O Evangelho. Não somente o Evangelho, mas por amor a Cristo. Não é só o amor às almas, mas também o amor a Cristo. Tá entendendo por que a palavra de Deus diz que se eu entregar o meu corpo para ser queimado, ou vender todos os meus bens aos pobres, sem ter amor eu nada seria? Justamente por causa disso, porque é o amor que nos leva a sacrificar. Se tivermos o amor de Deus, o amor ágape, é o que nos leva a sacrificar as nossas vidas por quem amamos. Ok? Diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns atos que aqui estão, que se encontram, né? De que maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Ok. Até aqui. Daí diz, ó. Calma aí. Então Jesus está falando, se nos envergonharmos de uma certa forma do Evangelho, e alguns versículos dizem, se vocês se envergonharem de mim, de minhas palavras, Jesus dizendo, de mim, de minhas palavras, perante essa geração adúltera e incrédula, o vosso nome será negado no céu também. Não será escrito no livro da vida, compreende? Também Jesus disse o seguinte, ó, posto que uma multidão de milhares de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto de pecado, né, que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, falando com respeito aos falsos profetas, né, aos fariseus. Porque tudo que disserdes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserdes aos ouvidos no interior da casa
será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não tenham medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem ter medo. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a este temei. Em outras palavras, temam a Deus, entende? Não aos homens, porque depois que eles nos matam, eles já não podem fazer mais nada. Ele diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por um asa, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, né? Ele diz: mas aquele que negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, né? Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quando as pessoas que tiverem, nem quanto às coisas que estiverem de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deves dizer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, irmãos. Você vê Jesus o tempo todo, ele fala de coisas difíceis de aceitar, de serem praticadas devido ao nosso amor para com a nossa família. Compreende? Ele falou de pai, ele falou de mãe, ele falou de irmão. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o amor para com a sua família você deve preservar. Porém, ele está mostrando que existe um amor maior a ser zelado, que é o amor a Deus. Ele quer dizer o seguinte, que a sua família pode ser uma grande pedra de tropeço na sua vida, uma vez que alguém próximo a Jesus o traiu, como Judas. Mas também alguém próximo a Jesus o queria impedir de cumprir a sua missão de morrer, que foi Pedro. Entende? Diz as Escrituras que ele foi influenciado por Satanás a dizer aquilo. Entende? Mas em nenhum momento falou que ele estava endemoniado. Ele não estava possesso. O que ele tinha era, como posso dizer, a influência de Satanás na mente. Entende? Ele falou por falar, falou sem pensar. Era o que ele pensava. Ele pensava que estava defendendo a vida de seu mestre. Ele, movido de compaixão, de sentimento pelo seu mestre, ele estava impedindo Jesus de morrer. Porém, Jesus revela que quem estava falando era Satanás, através de Pedro. Como que ele estava falando através de Pedro, se foi Pedro que falou? Eu te faço uma pergunta. O que é mais importante? O livro ou as palavras do livro? Logicamente, as palavras do livro. Imagine a nossa mente como um livro completamente em branco. Entende? Quando estamos pensando, tá ali sendo processado os pensamentos, tal. Porém, do nada pode surgir pensamentos do Espírito Santo e pensamentos do diabo. No meio dos nossos pensamentos, se mesclando, se misturando aos nossos pensamentos.
por isso devemos ter discernimento por meio da palavra de Deus. Como que você consegue discernir a voz de Deus, a sua voz e a voz do diabo? Pela palavra de Deus. É o filtro que você tem para conhecer se aquilo que você está fazendo pertence a Deus ou ao diabo. Compreende? Só que eu quero dizer o seguinte, irmãos. A palavra de Deus, ela nunca nos deixa sem esperança. Cristo diz: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E não houve outro em toda a face da história que sofreu tanto quanto Jesus. Morreu uma morte maldita. Porque diz que quem foi crucificado no madeiro, na lei judaica, é tido como maldito não dos homens, não do diabo, mas de Deus. Entende? Nós éramos para estar naquela cruz. Nós éramos para ser malditos de Deus. Ele lançou sobre si as nossas ofensas. Ele lançou sobre si a nossa culpa. E ele foi punido pelo Pai por causa das nossas culpas, dos nossos pecados. Então, o mínimo que podemos fazer é oferecer a nossa vida a Ele, ok? Viver completamente para Ele. É difícil, não é fácil, porém, lembre-se o que Ele disse: não temos que matem um corpo e nada mais podem fazer. Temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, que é Deus. E ele também diz o seguinte, uma palavra que eu não estava preparando, mas o Espírito Santo me lembrou. Algo bem interessante. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o de ti. Se a tua mão te faz pecar, arranca-o de ti. Porque te convém entrar na vida eterna, no reino eterno de Deus, com um só olho, com uma só mão, do que estando em perfeitas condições ser lançado no inferno. Ok? Então, se preparem, ok? A maioria das mortes, suponho eu, serão por decapitamento. Suponho, não tenho completa certeza, embora não tenha outro candidato a anticristo, né? Suponho que venha da Arábia Saudita, o anticristo, ok? Pelo que analisei, pelo que investiguei, na política mundial também, há pessoas de tremendo poder, de tremenda poder financeiro no mundo, por trás das cortinas, movendo os panos para governar e ser adorado pelo mundo todo, ok? E eu posso dizer, igreja, o nosso perseguidor já está na terra. O nosso perseguidor já é um homem formado, já exerce influência no mundo. Ele só está esperando o próximo rei morrer para assumir o poder, ok? Ele só está esperando o próximo rei morrer, o seu próprio pai, para assumir o poder. Atualmente seu pai está com Alzheimer, vocês que assistem meus vídeos devem saber quem é, que é Mohammed, né? Mohammed bin Salman. Ok. Independente de quem seja o nosso perseguidor,
nós devemos ser firmes até o fim. Se eles têm convicção de morrer por coisas erradas, que nós tenhamos muito mais ousadia, muito mais firmeza em morrer pelo que é certo, ok? A palavra de Deus nos traz essa esperança. E ao mesmo tempo ela diz o seguinte: o que eu estava querendo dizer com é melhor arrancar o olho e lançar fora? Se você for fazer isso, a sua vida vai se complicar se você arrancar o olho. Então, você não vai querer arrancar seu olho. Então, tudo que você tem a fazer é ser radical com o seu pecado. É isso que a Escritura diz: seja radical com o seu pecado. E ao mesmo tempo, quando você é extremo, é radical com o seu pecado, quando você é extremo e radical quanto a viver a doutrina de Deus, quanto a morrer por Cristo, você vai ser chamado por louco até por aqueles que se dizem evangélicos, uma vez que a sabedoria de Deus é loucura ao mundo. Eu já fui chamado de louco várias e várias vezes já, pregando o evangelho, falando em vídeos, por pessoas de perto, por pessoas de longe. Fui chamado de louco por causa deste evangelho. Ainda não sofri nenhuma perseguição física, mas pude ter um vislumbre do que me aguarda, ok? Não tenho nenhuma cicatriz, não carrego nenhuma cicatriz de evangelismo, né? Porém, chegará um momento em que os homens se tornarão insuportáveis. Os ímpios se tornarão justos. E os justos se tornarão ímpios e profanos. E deverão ser extintos, né? Segundo a lógica do mundo. Porque eles rejeitaram o Criador, eles rejeitaram Deus. E os filhos de Deus, que não são nada comparáveis a Deus, nada comparáveis com o Espírito Santo, nada comparáveis com Jesus em sua humanidade, na santidade de Jesus, nenhum homem é comparável. Você acha que nós seremos tratados melhor do que Cristo foi? Você acha que nós receberemos privilégios que Cristo não recebeu? Não. Nós seremos perseguidos igualmente, mas Jesus diz: nós devemos nos preparar para ser como Ele nesse mundo, para sermos luz no mundo. E uma luz deve irradiar a todos, deve iluminar a todos, para que todos saibam da salvação. Ok? Graça e paz a todos. Fiquem firmes nessa fé, não se desviem do caminho. Ok? E vejo vocês do outro lado. Ok? Se eu não estiver gravando vídeos, não se preocupe. Não confie em mim. Confie no Espírito Santo, ok? Você tem um irmão aqui para te ajudar, porém eu não vou estar vivo para sempre. Porém tem um que vai estar vivo para sempre. E que ele tem um cargo de consolador do homem. Consolador de todo aquele que ama a verdade. Tanto que a palavra de Deus diz que quem pratica a verdade vem para a luz, vem para Deus, a fim de que sejam manifestas suas obras, porque são feitas segundo o que agrada a Deus. Porém, quem pratica a mentira não vem para a luz,
para não ser reprovado, para não ser rejeitado pela luz. Ok? Então, busque em Deus quanto há tempo. A morte aí vem, quando o homem não pode fazer nada mais por si mesmo. Ok? Graça e paz a todos. Uma excelente segunda-feira que está por vir, né? Um excelente domingo, perdão, que está por vir. E é isso. Permaneçam nessa fé. Ok? Graça e paz.